Olá pessoal, com esse vídeo eu quero passar para vocês alguma coisa que é como se fosse arrumar um pouquinho a casa para falar sobre as disciplinas. Eu não vou falar das disciplinas filosóficas apresentando apenas um inventário. Eu farei oportunamente, já dei início em aula, mas hoje eu quero misturar um pouquinho o falar sobre as disciplinas e ao mesmo tempo quero passar uma historinha acerca delas. Então as disciplinas filosóficas vão aparecendo aqui e ao mesmo tempo eu vou fazendo um histórico impreciso, tá? De como é que essas disciplinas elas vão aparecendo na história do pensamento. Lembrando aqui uma coisa importante, o que eu quero fazer passar, é um tipo de filosofia, tá? E um confronto, né? Um tipo de filosofia que vai fazer um confronto com a tradição das formas puras, tá? De uma filosofia que é a tradição das formas. Vou explicar. Quando eu digo para vocês que vou passar um determinado campo de visibilidade filosófica, eu estou tentando passar aqui uma filosofia que vai se basear naquele terceiro elemento que eu mostrei para vocês e que vou mostrar aqui como sendo o primeiro elemento na história da filosofia que vai ser abordado pelos pré-socráticos, tá bem? Então vamos lá. Por fins didáticos, eu vou fazendo algumas reduções, algumas simplificações para passar o que eu quero dizer para vocês, tá? Então eu vou aqui fazer uma equação, eu vou equiparar a palavra logos, que tem uma semântica muito complexa, tá? Mas eu estou aqui fazendo simplesmente uma sinonímia com a palavra saber. Ainda não vou discutir o que é saber, também não vou discutir o que é logos, tá? O que importa dizer agora sobre o logos é que quando a gente usa essa palavra, que é grega, a gente faz sempre alusão a o que se passa no nosso pensamento. Então, tudo que é referente ao logos, eu vou chamar de lógico. Lógico são aquelas coisas que se referem ao logos, como um saber, como um pensamento. Então, pensamento do logos é a lógica. Ficou claro? Então, já vai aparecer aqui, então, vai despontar uma palavra que a gente pode dizer que é uma filosofia, uma disciplina da filosofia. Então, eu posso botar assim: a lógica é que disciplina da filosofia que estuda o logos. E esse logos coloquei aqui como um saber. Então, a grandeza lógica é quando a gente trabalha os objetos do pensamento. Então, meu objetivo aqui é fazer uma tipologia. Então, passei a lógica como ciência do pensamento. Além de logos, existe uma expressão no grego, tá? Não vou discutir grego aqui, não vou me aprofundar, mas essa expressão toonta, tá? Que se refere a aquilo que existe, aquilo que se manifesta, e a gente chama essa manifestação de ente, aquilo que de algum modo é. Então todo
toda a referência que eu faço ao ente, assim como eu falei que toda referência que eu faço ao logos eu vou chamar de lógico, aqui eu vou chamar a referência ao ente de ôntico. Então, as regiões ônticas são aquelas regiões do real que dizem respeito aos entes, aquilo que de algum modo é no real. Então ficou assim: o que diz respeito aos entes, eu digo que é ôntico. O que diz respeito ao logos, ao pensamento, ao saber, eu digo que é lógico. Muito bem. Mas acontece que o pensamento, ele também, além de pensar o logos, a lógica, que pensa as coisas com referência ao nosso pensamento, que a gente chama de lógica, tá? O pensamento também pode pensar as coisas, pode pensar os entes. Quando nós fazemos isso, nós vamos acrescentar na palavra aquilo que se refere ao ente, o onta, mais o saber sobre o ente. Então, o saber sobre o ente se torna ontológico. Então, a ontologia é uma disciplina clássica de estudos da filosofia que se detém sobre o ente. Estuda o real naquilo que o real é. Ontologia. Ora, mas na realidade não foi a ontologia a primeira coisa que não foram os entes, né, diretamente, que foram nomeados naquele primeiro fôlego da filosofia. Então, o que a gente chama de trabalho dos pré-socráticos é um trabalho, na realidade, sobre a existência de tudo aquilo que nos envolve naquilo que a gente poderia chamar de mundo. O mundo organizado pode ser tratado como através da palavra cosmos. Então, o cosmo, quando ele é pensado, eu jogo sobre ele o pensamento que eu chamei de o saber, a palavra que eu utilizei, que eu chamei de saber, que é o logos. Então eu vou ter uma nova disciplina. A cosmologia é uma disciplina, portanto, que estuda a estrutura, a formação do mundo organizado, como é que ele se organiza. Então a gente tem aí o primeiro fôlego da filosofia, que vai tentar fazer uma lógica sobre o cosmos, que é uma lógica que também é uma ontologia. Por quê? Porque os pré-socráticos, esses primeiros que apareceram, vão querer estudar o cosmos, mas a partir de um determinado elemento. Não, os pré-socráticos, eles não queriam estudar um ente qualquer, esse ou aquele, os astros, as árvores, o solo. Eles queriam se aprofundar, eles queriam um aprofundamento sobre o que é fundamental em todos os seres, em todos os entes. O que é fundamental em todos os entes? A expressão pré-socráticos, ela é muito devedora da história, né? Por que a gente chama esses pensadores, primeiro fôlego, por que a gente chama de pré-socráticos? Que vieram antes de Sócrates? Porque vieram antes de Sócrates?
Sim, é correto dizer isso, mas também porque é a partir da figura de Sócrates e toda a produção feita a partir do pensamento platônico que vai aparecer um modo de falar desses pensadores. Entretanto, o que nós podemos observar como sendo correto é que esses pensadores são pensadores do princípio de todas as coisas. Então, nós já vimos arqué como princípio. Mas princípio do quê? Né? O que está nesse... O que é o princípio de alguma coisa? Então, eles estavam querendo detectar qual é o princípio daquilo que se manifesta. E a palavra daquilo que se manifesta, tá? Que a gente traduz por natureza, eles chamavam de physis. Agora, não é a natureza como nós entendemos atualmente. A physis aqui é aquilo que se manifesta. Então, como é que se manifesta a physis? A partir do seu princípio. Então, aqui a gente está tentando delimitar aquele terceiro elemento que eu havia citado para vocês. Primeiro elemento, eu passei aqui, foi o logos. E disse que do logos a gente derivava, né, uma concepção mental sobre as coisas. Que coisas? O ente. Então temos o real e temos o logos. O real concreto são as coisas, os entes. O que os pré-socráticos estão querendo detectar é um terceiro tipo. Aquilo que é anterior aos entes, está presente nos entes e que só pode ser captado pelo pensamento. Então, arqué é aquilo que está presente nos entes, mas que não é nenhum ente. Poderíamos dizer também, é como que uma força, é como que uma potência de existir, mas que não está, mas que não é, mas que não é nenhum ente. Não é nenhuma força física, mas está por trás de todas as forças físicas. E poderíamos dizer também que arqué é aquilo que permanece, é um princípio que permanece e ao mesmo tempo faz muda o ente. Daí teríamos a clássica separação entre o filósofo Parmênides, que fala do ser como aquilo que permanece, e Heráclito, que fala do ser enquanto aquilo que muda. A expressão ilozoísmo foi como foi apelidada essa filosofia dos pré-socráticos. Ilo quer dizer matéria, e zoe quer dizer a manifestação da vida. Então, como a vida se manifesta através do elemento material. Então, a gente tem todo um investimento nas forças dos corpos. Então, acho que está bem fácil assim. Os pré-socráticos faziam uma cosmologia. Então, temos aí a disciplina lógica. Falei da lógica, falei da
ontologia, que trabalha as regiões ônticas, as regiões dos entes. Falei da cosmologia, como sendo o saber que se refere ao mundo organizado. E disse que os pensadores originais eles estão preocupados com um elemento que a gente chama de elemento primordial e princípio de todas as coisas, aquilo que dura nos entes, que faz com que os entes sejam aquilo que eles são. E dissemos para vocês que essa filosofia foi apelidada de ilozoísta porque busca determinar essa região ôntica através de uma potência, de uma força material que está na vida. Então a gente diz que é uma filosofia ilozoísta, tá? E o ilozoísmo significa isso, tá? A hegemonia da matéria, né, que faz passar a vida. Então, a potência de existir, tá? Como eu tenho insistido aqui. Bem, quando chega o Sócrates na história da filosofia, ele se pergunta como é que nós vivenciamos isso? Como é que se dá isso na vida mesmo? Né? Então a questão do Sócrates é saber como é que nós percebemos, como é que nós vivenciamos esse princípio. E ele diz, para entender as coisas, a gente precisa entender, antes de mais nada, como nós vivenciamos, como é que as coisas se dão na nossa vida. É preciso, portanto, e agora está aparecendo uma nova perspectiva, uma nova disciplina. Ele vai dizer que é importante conhecer a si mesmo, tomar cuidado de si. Para você entender esse princípio, você tem que perceber que alguma coisa atravessa você, e isso que atravessa você é que é essa potência. Como é que, olha, você não vai encontrar ninguém dizendo com essas palavras, mas o que está se passando aqui é uma, e todo mundo vai concordar com isso. Está passando aqui uma visão cosmológica para uma visão antropológica. Uma visão antropológica, uma visão sobre o homem, como no homem aparecem novas dinâmicas. Então podemos dizer que a antropologia é quando a filosofia se detém sobre a nossa vivência, sobre nós mesmos. O conhece-te a ti mesmo do Sócrates tem esse peso antropológico. Conhecer-se a si mesmo, cuidar de si mesmo, está todo voltado a essa experiência que nós fazemos na vida. Essa experiência sobre nós mesmos. Então a filosofia é um cuidar de si. Só que a tradição das formas vai compreender esse cuidar de si do Sócrates como conhecimento, muito próximo daquilo que a gente falou sobre o Logos. Agora, eu estou tomando a expressão grega gnose como saber. Gnose, assim, é o conhecimento. Daí a palavra gnosiologia como a disciplina que se detém sobre o saber.
Então, a gnosiologia é uma disciplina da filosofia que cuida do saber, cuida do conhecimento. Sócrates fazia uma lógica? Gente, o Sócrates, ele não faz uma lógica. O que ele quer pensar são as práticas dos homens. Por isso eu disse, ele inaugura a antropologia, podemos dizer assim. Ele inaugura a antropologia. E o que ele quer saber dos homens? O que os homens costumam fazer. Costume, em grego, é ethos. Ethos, assim como ecos, tem muito a ver com a casa. Quais são os hábitos da casa? O que nós fazemos? Quais são os costumes dos homens? Daí a palavra ethos dizer respeito a essa prática dos homens. Sócrates, antes de tudo, não fez uma lógica, fez uma ética. Então eu estou chamando aqui de ética a disciplina, tá, da prática dos homens. Uma disciplina da filosofia que é prática, que quer passar o quê? Quer passar a visão, quer passar a seguinte visão: como é que os homens, nos seus encontros, produz determinadas práticas, determinados afetos, e são afetados pelos encontros, e daí parte coisas novas. Não tem nada a ver com lei moral, não tem nada a ver com lei moral, mas a tradição das formas vai tracionar o estudo da ética para um dever ser. E por que isso acontece? Nós vamos ter que incluir um novo personagem conceitual aqui. Esse personagem conceitual é o Platão. Nós podemos dizer que a filosofia de Platão vai ser uma espécie de arrumação, correção de todo aquele discurso filosófico que estava sendo feito até então, passando pelos pré-socráticos, passando por Sócrates. Então vai tentar fazer uma correção dos saberes para passar um tipo de filosofia que seria a filosofia do pensamento correto. Então, a disputa entre o discurso correto, que a gente vai ter a palavra episteme, tá? Contra o discurso da opinião, que Platão vê ponderadamente. Nem todo discurso da opinião é um discurso correto, tá? A palavra correto, ela reveza com a palavra aletheia, mas aí seria uma temática um pouco mais complexa que eu não vou fazer agora. Mas lembre-se que o pensamento do Platão é um pensamento que procura passar o pensamento correto, a ortotes. Então temos aí a disciplina epistemologia, poderia ser chamada aquela disciplina da filosofia que tenta dar conta do pensamento correto. Qual é o pensamento correto? Qual é o pensamento verdadeiramente científico, verdadeiramente inabalável, como queria a filosofia de Platão, que vai se basear, tá, na essência das coisas. Aí ele vai chamar a essência das coisas
naqueles elementos que são os elementos lógicos. Então, arrumando aqui as ideias, né? O Platão, ele, portanto, quando advém ao mundo filosófico, ele procura arrumar a casa. Então, ele vai procurar estabelecer um pensamento verdadeiro. Quando esse pensamento é verdadeiro? Quando se baseia nas coisas como elas realmente são. Ele vai chamar essa grandeza, as coisas como elas realmente são, ele vai dizer que está ligado a uma determinada visão. Ver alguma coisa que nossos olhos não mostram. Só os olhos da razão podem ver. Que entes são esses? Que coisas são essas que o Platão está dizendo que nós podemos ver, mas só podemos ver com os olhos da razão, com os olhos que se referem ao pensamento. Pensamento aqui, lógica, tá? Pensamento, lógica, as coisas, região ôntica, a região, a lógica, pensa a região ôntica. Então, o conhecimento de Platão, para Platão, não é o conhecimento das coisas, mas o conhecimento daquilo que se pensa as coisas, e pensa as coisas pela sua essência. Ele chama essa essência de eidos, a essência das coisas, né, que nós vemos com esses olhos, mas a gente só pode ver essas essências através de um outro olhar, que eu estou chamando aqui de razão, que o Ocidente cuidou de ligar com o logos. Então, logos é razão. Então, nós fomos muito depressa aqui, mas é importante dizer isso. O que o Platão está fazendo é estabelecer que a razão é a nossa faculdade de ver as coisas como elas são. E o que ele vê? Que são essas visões a serem vistas? A razão vê ideias. O que são as ideias? As ideias, para Platão, são esses elementos da nossa razão que dizem respeito à forma como as coisas são. Então, vimos a lógica, vimos a ontologia, a cosmologia e a antropologia, que, a partir da tradição das formas, vão ser pensados dentro da categoria epistemológica. Então, nós temos aí então um modo de abordar a filosofia a partir da gnosiologia, a partir da teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento, ela está dominada pelo modo correto de se pensar. Vamos procurar ver quais são os desdobramentos Vamos procurar ver agora quais são os desdobramentos que vão aparecer. E eu vou tentar resgatar, vou tentar fazer passar aqui um tipo de filosofia que se esboçou com Sócrates, a filosofia do cuidado de si. Vamos ver o que significaria uma filosofia que vai pensar antes de tudo a ética como um pensamento dos afetos, ok?